Olá pessoal, uma satisfação estar falando com vocês, pessoas esforçadas realizando um curso. Meu nome é Ernesto Michelangelo Giglio, eu sou professor do INEPAD, trabalho também na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, principalmente na área de comportamento do consumidor, que é uma área que eu venho pesquisando já há alguns anos, né? Os meus trabalhos de mestrado, de doutorado são nessa área, e mais especificamente na área imobiliária. E esse tema, comportamento do consumidor, é um dos primeiros temas de um curso de marketing. Na administração, hoje, se considera que o estudo do consumidor é um estudo fundamental. Como ele age, como ele se comporta, né? Quais são os motivos de compra do consumidor? Então, esses são alguns dos nossos objetivos que serão desenvolvidos nesse nosso encontro. Mais especificamente, eu poderia dizer o seguinte para você. Objetivo número 1 que nós temos: compreender os fatores pessoais e sociais que estão interferindo ou que estão aí causando alguma influência no comportamento do consumidor. Nós vamos ver vários desses fatores, vocês verão que alguns estão com o sujeito, são chamados pessoais, e outros são sociais, depende do grupo em que a pessoa está inserida. O nosso segundo objetivo é compreender dois modelos ou duas teorias de explicação do comportamento do consumidor. Uma delas nós chamamos de tipologia, que é colocar as pessoas em alguns tipos previsíveis, em cima dos quais ou sobre os quais se fazem previsões de comportamento. E o outro modelo é o chamado modelo em etapas, né? O modelo em que um consumo demora um tempo para ser realizado e daí nós podemos acompanhar a pessoa passo a passo. O terceiro e último objetivo é comentar com vocês algumas ações possíveis de marketing. Bom, agora que você compreendeu o consumidor, o que é possível você realizar? Será que é possível, por exemplo, você influenciar uma pessoa sobre uma compra que ela não está determinada a fazer ou não gostaria de fazer? Por exemplo, será que você consegue vender um seguro de vida para jovens? Ou será que não é época, não é hora de você vender um seguro para um jovem de 20, 25 anos? Então é possível, no objetivo 3, determinar algumas das ações possíveis sobre esses negócios, sobre esses itens que te interessam, evidentemente, ao estar realizando esse curso, tá bom? Bom, vamos começar desenvolvendo o primeiro objetivo, né? O objetivo de análise dos fatores. Então, quais seriam os fatores que envolvem a causalidade do comportamento do consumidor? O que está por trás do comportamento do consumidor? E nós temos dois pontos de partida muito importantes. Os motivos. Qual é a motivação do consumidor? O que é que leva? Olha, motivação, pensa assim, motor da ação, o mote da ação. O que leva ao consumo? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, quais são os objetivos? Onde ele pretende chegar? Depois que ele comprar e usar o produto que lhe interessa, o que ele espera que aconteça? Então, quais são os objetivos a serem alcançados? Então, preste atenção que você tem um motor, que é relativo a um passado, e um objetivo, que é relativo a um futuro. Você compreendendo o conjunto de fatores desses dois itens, do passado e do futuro, você consegue entender o presente, porque o comportamento do presente é determinado pelo passado e pelo futuro. Então nós vamos ver quais são alguns desses fatores do passado e alguns desses fatores do futuro, ok? Muito bem. O primeiro item, a primeira palavrinha muito importante em comportamento do consumidor chama-se motivação. O que é motivação? Em psicologia, comenta-se que motivação é um fator interno, é como algo assim que já existe em você, que é inerente à sua pessoa e que acaba determinando uma espécie de energia, vamos dizer assim, que orienta os seus objetivos, que é algo duradouro, algo constante e que nós podemos chamar de personalidade. Algumas características que você tem, que as pessoas têm, são a motivação, são a personalidade do comportamento.
Então, além dessa motivação, é lógico, existem outros estímulos, mas a primeira abordagem, a primeira pesquisa, a primeira informação que você deve ter sobre os seus consumidores refere-se à motivação. Com quem que eu estou lidando? Quem é esse meu consumidor? Que características ele tem? O que será que eu posso entender desse motorzinho, né, dessa motivação que tem lá dentro dele? Nós vamos ver daqui a pouco algumas possibilidades que você tem, alguns testes que você poderia pedir para especialistas aplicarem para você compreender a motivação. Ela não é assim facilmente perceptível. Às vezes você tem que aplicar alguns testes. E outros estímulos? Bom, vamos ver outros estímulos. Vamos começar por um estímulo externo, chamada cultura. O que é uma cultura? Sociologicamente, uma cultura são as manifestações das regras nas quais você ou seu consumidor está incluso, né? Às vezes eu vou falar você para você sentir também como você pode fazer parte desse público. Então, regras, por exemplo, será que a gente pode dizer alguma regra sobre os brasileiros? Será que o brasileiro, por exemplo, nós podemos dizer brasileiro é místico, ele aceita várias religiões. Você às vezes vai na casa de uma pessoa e você percebe que a pessoa é católica, tem Bíblia, tem artigos, tem santos do catolicismo e tem também imagens de uma outra religião, por exemplo. Então é possível você ver dois produtos diferentes numa mesma casa, no mesmo lugar. Por quê? Porque é característica da cultura brasileira. Essa questão de ser místico, de comprar vários itens de consumo, de autoajuda, de religião. Então, essa é uma característica nossa. Outros povos não têm essa característica, eles são mais decididos, mais rígidos. Né? A cultura, ou as chamadas regras, eu estou chamando de cultura aqui essas regras, né? As definições podem ser até um pouco mais complexas, mas vamos ficar só nas regras, que é o que nos interessa. Essas regras são transmitidas para as pessoas. Então, desde pequenininho, o consumidor vai aprendendo as regras dos grupos que ele participa. Ele vai aprendendo a ser brasileiro, por exemplo. E esse é o estímulo de cultura. Existe um segundo estímulo que a gente chama de subcultura. Subcultura é o grupo menor que o consumidor está inserido. Esse grupo menor, por exemplo, pode ser a família, pode ser um grupo da comunidade onde você participa, né? O grupo do seu bairro, por exemplo. Então, a família, ela pode ter regras específicas que você vai aprendendo, regras de alimentação, regras, por exemplo, de uso de objetos em casa. Se você participa de um grupo religioso, é possível que esse grupo tenha algumas regras. Por exemplo, algumas religiões colocam regras sobre que roupas você pode utilizar, como é que o seu cabelo tem que ser, se você, no caso de uma mulher, se pode usar maquiagem ou não. Então, são regras de subculturas que, você está vendo pelos exemplos, influenciam o consumo. O comportamento do consumidor aí está sendo influenciado por essas regras de grupo. Se ele estivesse em outro grupo, ele seguiria outras regras e, portanto, outros itens de consumo. Então, olha, cultura é um estímulo importante. Derivada dela, a subcultura. O terceiro estímulo externo são chamados grupos de referência. Esse é um conceito muito importante em marketing, porque você e o consumidor, nós participamos de muitos grupos. Você veja, nós podemos ter, uma pessoa pode estar inserida no grupo familiar, no grupo da escola, no grupo do trabalho, no grupo do clube, no grupo religioso se participa, num grupo musical, em vários grupos. E nesses vários grupos, as regras podem ser diferentes. Se elas são diferentes, surge uma questão. Puxa, mas qual grupo acaba me influenciando mais? Qual grupo eu pretendo mais seguir as regras do que outros grupos? E esse é o chamado grupo de referência. A gente que dá aula em graduação, em pós-graduação,
nós percebemos muitas vezes esse fenômeno. O aluno, ele escolhe, por exemplo, a turma da escola como sendo o grupo que ele vai mais seguir as regras. E, em segundo lugar, vem a família, vem o trabalho, vem outros grupos. Então, o que aquele grupo faz é para ele o mandamento. Os consumos derivados desse grupo são consumos do grupo de referência. Então, por exemplo, se eu vendo cursos. Então, eu sou uma empresa que vende cursos de graduação e pós-graduação. Olha, o grupo de referência, quer dizer, os grupos que eu preciso estudar para vender o meu produto, são os grupos de alunos. Não adianta eu colocar uma família, por exemplo, numa propaganda dizendo, olha, o meu filho estuda e tal, e ele vai fazer um curso. Não é a família que é o grupo de referência, são os outros colegas. Eu mostro um grupo de jovens estudando e dizendo, tá vendo? Olha, se você estivesse lá, você teria tal coisa. Ou então coloco ele lá e digo, olha o que você consegue quando você está nesse grupo. Então, esses são os chamados grupos de referência. Outro estímulo, agora passando para estímulo interno, hein? Olha, os 3 externos são cultura, subcultura e grupos de referência. Agora vamos falar um pouquinho da pessoa. Estímulos internos. Os primeiros são os fatores pessoais. O que é um fator pessoal? Tem um conjunto de fatores que é necessário você observar, você pesquisar no seu consumidor. Por exemplo, as chamadas variáveis demográficas. Variáveis demográficas são variáveis referentes aos números, aos grandes números que compõem o seu grupo de consumidores. Por exemplo, você já deve até ter sido sujeito de pesquisa, isso é muito comum, a pessoa inicia uma pesquisa perguntando para você, por exemplo, qual é a sua idade, qual é a sua renda, onde você mora. Então, são itens que delimitam o sujeito em algumas variáveis. As mais comuns são idade. Idade é importante, por exemplo, se eu vendo calçados, eu posso vender calçados para criança ou para adulto, serão produtos muito diferentes. O sexo é uma outra uma outra variável demográfica importante. Por exemplo, se eu vendo roupas, é óbvio, tenho roupas para homens e roupas para mulheres. Se eu vendo joias, então a variável renda pode ser uma variável importante. Então, algumas mais que eu tenho, por exemplo, a altura do sujeito, onde você mora, que são as variáveis geográficas, onde você trabalha, quanto tempo você passa no trânsito, como é que você divide o seu dinheiro, quando você pega o seu salário, quando o consumidor está recebendo o seu 13º, como é que você gasta? Então, a chamada hierarquia de gastos. Frequências e modos de uso do produto. Então, se eu vendo, por exemplo, um automóvel, eu quero saber de você, quando você usa o automóvel, em que situações? Quais são as situações em que o produto se torna mais importante ou menos importante para você? Então, essas variáveis são chamadas variáveis demográficas, variáveis estruturais, variáveis geográficas, econômicas e de frequência de uso. Aí você começa a ter uma fotografia do seu consumidor. Um outro conjunto de estímulos externos são as referentes à personalidade. Lembra que eu te falei no início sobre motivação? Então, motivação refere-se às características de personalidade. Existem pessoas, profissionais, sociólogos e psicólogos que estão capacitados a realizarem testes, né? Testes de personalidade. Então, por exemplo, eu quero saber se eu tenho uma academia de xadrez. Eu ensino a jogar xadrez. Será que qualquer pessoa virá na minha academia? Será que eu não preciso de algumas características especiais do meu consumidor? Por exemplo, quem joga xadrez é uma pessoa que precisa ter paciência, precisa ser detalhista, precisa ter uma capacidade, que a gente chama cognitiva, de olhar e enxergar o futuro. E isso é muito importante. Então eu preciso conhecer mais profundamente os meus consumidores
da minha academia, da minha escola de jogo de xadrez, para daí poder vender melhor. Não é para qualquer um. Então, algumas variáveis que a gente entende como sendo emocionais são importantes no estudo do consumidor. E outras variáveis, que são as chamadas atitudinais, são as atitudes do consumidor, também são importantes. O que é atitude? Olha, atitude é um conceito que está sendo muito considerado hoje em marketing, muito importante, talvez mais até do que as características de personalidade, que se refere ao que você acha certo ou errado. Então, por exemplo, eu tenho um acampamento. Meu negócio é um acampamento. Eu quero vender meu acampamento para crianças de 8 a 12 anos. Será que os pais acham certo que os seus filhos fiquem uma semana longe de casa? Será que há uma atitude de desligamento das crianças? Será que é possível eu colocar um texto numa propaganda dizendo assim: olha, vocês pais, vocês não gostariam de deixar sua criança conosco, ela vai ficar à vontade, você vai se livrar delas durante uma semana. Será que eu posso falar isso? Será que os meus consumidores têm uma atitude de que os filhos devem se tornar mais livres, mais independentes? Então, essa é a característica de atitudes. Tá? A próxima variável, que é o estímulo interno número 2 que nós vamos comentar, nós vamos voltar sobre motivação. Você está percebendo, é um assunto muito importante e que nós precisamos entender perfeitamente e claramente. Existe um autor chamado Abraham Maslow, que desde 1954 fez um quadro, uma categoria, um conjunto de motivações das pessoas e que tem sido amplamente utilizado em administração, em marketing, em pesquisas e, é claro, nos estudos do consumidor. O Maslow dizia que na nossa vida nós buscamos realizar certas necessidades. Então, a necessidade seria a motivação. E ele categorizou da seguinte forma: necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de autoestima e de realização. O que significa isso? Significa que todo comportamento de consumo, no fundo, quer dizer, lá no motor, estaria buscando realizar uma dessas necessidades. E é claro, os produtos acabam se dirigindo a algumas delas. Por exemplo, se nós moramos em São Paulo, uma cidade que tem problemas de segurança, e se eu sou gerente de equipamentos de segurança, é claro que eu estou me dirigindo às necessidades de segurança psicológica. Quer dizer, as pessoas compram N aparelhos, bichinhos, guardas e um monte de itens para se sentirem mais seguras. Quer dizer, o motor que está lá por trás é o sentimento de insegurança que gera a necessidade de segurança. Então você está entendendo? Às vezes a nossa vida nos leva a mudar esses motores. Se você consegue obter segurança, a partir daí talvez você busque uma outra necessidade, por exemplo, sociais. Então, conhecer pessoas, participar de cursos, de grupos. Se essa necessidade é satisfeita, você vai adiante, você vai na próxima. Então, a nossa vida é uma busca constante de satisfação de algumas necessidades. A teoria do Maslow, esse quadro do Maslow, é um quadro bastante simples, bastante completo de quais seriam os motores do comportamento do consumo. Vale a pena estudar. O outro estímulo interno é a percepção. O que significa percepção? Nós vivemos num mundo de muitos estímulos. Nesse mesmo instante aí em que você está estudando, outras coisas podem estar acontecendo ao seu redor, pessoas falando, carros passando, barulhos de música, outros estímulos. O que você faz com todos esses estímulos? Seleciona. Percepção é seleção de estímulos. É você enxergar aquilo que lhe interessa. E o que lhe interessa? O que os seus motores estão dizendo que você precisa. Por exemplo,
Existe uma técnica de comunicação chamada outdoor. Outdoor são aqueles grandes quadros que são colocados nas avenidas e as pessoas passam a pé, de carro e olham. Muitos olham, mas não veem. Alguns veem. Por que alguns veem e outros não? Porque a mensagem que está lá, os estímulos que estão lá, são percebidos por alguns. Por exemplo, vamos supor que uma mulher grávida está passando numa avenida onde tem um grande outdoor de liquidação de carrinhos de bebê. Ela vai prestar atenção. Ela vai prestar atenção porque a situação dela é uma situação que estimula a percepção desse item, dessa figura, desse carrinho de bebê. Já um marmanjo que está passando por ali, que não tem nada a ver com criança, com bebê, não vai prestar atenção. Ele vê, mas aquilo não fica percebido. Fica um fundo, uma espécie de um pano de fundo assim, que você não percebe. Essa é, por exemplo, a intenção das propagandas, fazer com que algumas pessoas que se interessem enxerguem, outras provavelmente não. Então, no estudo do consumidor, conforme o seu negócio, você deve procurar conhecer quais são os estímulos que são percebidos para utilizá-los, porque os outros não serão percebidos, ficarão no fundo. Muito bem. O critério de percepção está relacionado à motivação. Veja, estou ligando para você todos esses fatores, porque senão fica uma coxa de retalhos, não é? Então, o critério de percepção, aquilo que se torna importante para o consumidor, é aquilo que o motor lá por trás está dizendo, olha, isso daí eu preciso resolver. E que as características de personalidade do sujeito acabam ajudando ou não. Tem pessoas que são detalhistas, tem pessoas que olham todas as minúcias de uma comunicação, de um evento. E tem pessoas que são mais sintéticas, olham o fenômeno no seu todo e pronto. Então, os critérios de percepção, junto com a motivação, junto com características de personalidade e o próximo estímulo interno, que são os estilos de vida, constituem os fatores internos. Estilo de vida é o próximo. O que é um estilo de vida? Olha, um estilo de vida hoje é caracterizado ou conceituado da seguinte maneira. Como que você leva o seu dia a dia? Qual é a sua rotina de vida? E os seus consumidores? Como é que eles passam o dia? Qual é o conjunto de comportamentos que eles realizam rotineiramente e que, portanto, o seu produto deve estar lá no meio? Então, o estilo de vida é, em pesquisa, perguntar para as pessoas, me dá uma descrição completa do que você faz desde manhã até de noite. Ou, outro tipo de pesquisa, assim, uma pesquisa de acompanhamento. O senhor me dá licença, eu vou ficar com o senhor o dia inteiro, eu vou acompanhar, vou ver o que o senhor faz. Que horas o senhor levanta, que produtos o senhor utiliza, onde o senhor almoça, o que o senhor faz depois que bateu o cartão para ir embora para casa. Eu quero saber qual é o seu estilo de vida. Tem gente que termina de trabalhar às 6 horas, bate um cartão, vai correndo para casa. Gosta de chegar em casa, colocar um pijama, assistir uma televisão, ficar martelando, mudando coisas em casa. É um estilo de vida caseiro. E tem gente que não, tem gente que termina o trabalho, não quer ir para casa, quer ficar com os amigos, quer jogar um futebol, quer ir num bar, né, no chamado happy hour, não quer ir para casa. É outro estilo de vida, é um estilo mais aberto, mais social, mais sociável e social. Só vai para casa para dormir. É um outro estilo. Então, o estilo de vida são as rotinas, o como você acha que deve levar a sua vida. Tem gente que levanta às 4h30 da manhã para fazer exercício. Tem gente que não, levanta às 15 para as 8, toma um café super apressado porque tem que entrar às 8. São os diferentes estilos de vida. E o que você deve fazer relativo a isso? Onde o seu produto entra? Qual é a importância dele dentro do contexto de estilo de vida das pessoas? Seu produto entra nas rotinas, nas quebras de rotina? Seu produto é um produto de segunda a sexta ou é um produto de final de semana? E qual é a importância dele? Ele é apenas mais um itemzinho? Ou ele é importante, o sujeito diz, nossa, quando eu estou fazendo aquilo eu me sinto realizado. Porque é nessa classificação que você vai poder compreender como vender, que argumentos utilizar dentro das rotinas do seu consumidor.
Ok até aqui? Ó, vamos juntar as coisas então. Você tem estímulos externos e você tem estímulos internos. Juntando todos esses fatores, nós temos o conjunto das estimulações que classificam as pessoas, que colocam categorias nas pessoas. Existe um conceito chamado conceito de classe social. A classe social é a divisão das pessoas em grupos definidos pelos fatores externos e pelos fatores internos. Nesse momento, eu até queria te lançar uma questão, hein? Uma questão de reflexão. Como compreender o comportamento do consumidor se nós temos um conjunto tão grande de variáveis? E se elas se chamam variáveis e são variáveis, como é que eu vou entender o comportamento num determinado momento? E se ele variar depois? Adiante eu estudar o comportamento se as variáveis, como diz a palavra, são variáveis? Essa é uma questão que eu quero que você pense um pouquinho. Vamos ao segundo objetivo da nossa exposição. O primeiro objetivo foi compreender os fatores. Os fatores que acabam compondo esse quadro explicativo do comportamento do consumidor. O segundo objetivo, que você já deve ter pensado um pouquinho na questão que eu te coloquei agora há pouco, é o seguinte: como nós podemos agrupar todos esses fatores nos chamados modelos explicativos? Tem mais de uma maneira de você entender o consumidor quando você pega todos aqueles fatores e junta de uma maneira ou de outra. E nós vamos falar de dois modelos explicativos. Um é o chamado modelo dos tipos, ou da tipologia, e o outro é o chamado modelo de etapas. Tá? Muito bem. O modelo de tipologias é um modelo que ele parte da seguinte ideia central: as pessoas são muito repetitivas, são muito previsíveis. As pessoas fazem sempre as mesmas coisas com pequenas variações. E se eu puder unir grupos de pessoas que são semelhantes entre si no seu comportamento, eu vou conseguir fazer uma previsão do seu comportamento de consumo. Ora, se você e mais um grupo de pessoas, que eu estou chamando de segmento, né? A noção de segmentação vem daí. Se eu estou chamando de segmento, um grupo de pessoas que ao sair do trabalho, 6 da tarde, sempre vai num bar, vai num restaurante, se reúne com a turma para uma happy hour, uma hora de lazer, eu posso prever que se você faz isso regularmente, amanhã você vai fazer também. E se eu sou o dono daquele restaurante, daquele bar, muito provavelmente eu posso prever que você virá aqui, que você virá nessa hora, que é a sua hora costumeira, que você vai gastar tanto X de reais, que é o seu costume, que você vai ficar tanto tempo e que você vai sentar em tal mesa. Eu posso chegar nesse detalhamento. Muitos negócios de comportamento repetitivo, como o supermercado, por exemplo, são negócios que fazem essas previsões baseados sempre no modelo da tipologia. Então, o importante nesse modelo é que as pessoas repetem seus comportamentos e, portanto, eles são previsíveis. Tá bom? Isso se une a um conceito de segmentação. Olha, se tem um conceito importante em marketing, é o conceito de segmentação. Segmentação significa dividir. Um segmento é uma parte de um todo. Segmentação dos consumidores. A ideia que está por trás de segmentação é que eu tenho grupos de consumidores. E esses vários grupos têm dentro de si comportamentos semelhantes. Então, dependendo do meu negócio, eu posso me dirigir a grupos diferentes. Então, por exemplo, vou voltar no exemplo do acampamento. Se eu tenho um acampamento, eu posso me dirigir a vários segmentos. Eu posso, por exemplo, vender o meu acampamento para segmentos religiosos, para encontros religiosos. Então, as pessoas que participam de religiões constituem um segmento.
Perceba que nesse caso meu produto tem certas características. As pessoas que vão no encontro religioso querem algumas coisas diferentes, digamos, de um outro segmento. Eu quero vender para crianças. Crianças de 8 a 12 anos, como eu disse num outro exemplo. Bom, crianças de 8 a 12 anos querem coisas diferentes do que o segmento dos religiosos, você concorda? São segmentos diferentes que querem itens e características diferentes. Compreendendo o comportamento dos dois segmentos, eu consigo adequar os meus produtos, consigo fazer uma boa comunicação, consigo fazer preço. Você está vendo como a compreensão do consumidor te leva, ao que nós vamos falar no último objetivo, às ações de marketing. Essa é a ligação importante entre a análise aqui do consumidor, criar segmentos, entender os segmentos, escolher um segmento, se você quiser. Você pode atender vários segmentos, mas é mais interessante, é mais lógico você se dedicar mais a um segmento do que a outros. Muito bem. O modelo de tipologia, então, tem essas características. Você agrupa algumas das variáveis que nós falamos lá, pessoais e sociais, e em cima desse agrupamento ou sobre esse agrupamento você faz uma previsão, uma análise dos comportamentos. O outro modelo é diferente. É um modelo que se chama modelo de consumo em etapas. Esse modelo ele é mais apropriado para negócios que o consumo, a procura, a compra, a decisão da compra, o uso do produto demora um tempo grande. É o caso, por exemplo, da compra de um imóvel. A compra de um imóvel demora, em média, 6 meses para ser realizada. Então, um vendedor, um gerente, um corretor vai acompanhar o seu consumidor durante 6 meses. Nesses 6 meses ele tem chance de conhecer todas as etapas, todos os acontecimentos que vão acompanhar esse processo de consumo. Então o modelo em etapas, bem diferente de tipologia, ele não está muito preocupado em fazer previsões de comportamento, não. Ele está mais preocupado em acompanhar o consumidor no tempo. E percebendo que em cada uma das etapas do consumo, que eu vou te falar algumas daqui a pouco, existem características próprias. Então é possível a gente saber em que ponto do consumo o sujeito está e o que deve ser feito em cada etapa. Então vamos ver alguns desses detalhes. Olha, a primeira etapa é o que a gente chama de reconhecimento do problema. Para alguém chegar a consumir alguma coisa, é necessário pensar que há algo a ser resolvido. É o que a gente chama de consciência ou reconhecimento do problema. Por exemplo, se uma pessoa vive estressada, né? Se fala muito hoje de estresse, principalmente nas cidades grandes. Então, estresse, uma espécie de angústia, uma sensação de alguma coisa está errada na minha vida, né? Se uma pessoa vive estressada, sente-se estressada, cria-se um desejo, nasce um desejo de alguma coisa tem que resolver esse meu estresse, eu quero buscar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Aí está nascendo o reconhecimento do problema. Na segunda etapa, esse reconhecimento de problema tem um tempo, algumas pessoas demoram, às vezes, meses, anos para perceberem que estão vivendo de uma maneira estressada. Aí vem a segunda etapa, o levantamento de informações. Eu vou continuar no mesmo exemplo. Eu quero uma qualidade de vida. Eu me sinto estressado, eu quero uma qualidade de vida. O que pode resolver o meu problema? Esse é o levantamento das informações. Eu vou atrás agora das informações. Que fontes de informação o consumidor tem? É isso que você precisa descobrir. Quando alguém está procurando qualidade de vida, faz o quê? Fala com quem? Fala com os vizinhos? Fala com o médico? Fala com o padre? Busca algo numa lista telefônica? Quais são as suas fontes de informação? Como é que você levanta essas informações? Então, por exemplo, uma pessoa que está buscando qualidade de vida, é claro, né, uma das fontes mais óbvias nesse caso é procurar conversar com os amigos, com os colegas,
sobre, olha, como é que você faz, o que você faz no final de semana, você faz alguma coisa para tirar esse estresse? E aí a fonte de informação são os amigos. Em alguns negócios, como no caso de compra de imóveis que eu estava te falando, indicação de outras pessoas é muito importante, chamado boca a boca. Nessa terceira etapa, que a gente considera de escolha das alternativas, nós precisamos conhecer com mais detalhes qual é o processo de escolha. Então, você está estressado, você levantou informações, você falou com amigos, pessoas disseram, olha, fique sócio de um clube, não, compre um imóvel na praia, não, pegue um Jeep e saia todo final de semana. Começa a levantar alternativas. Como é que você vai escolher uma delas? Que processo você vai utilizar para chegar numa dessas escolhas? Vamos supor que eu vendo uma delas. Eu estou interessado em saber, puxa, como é que essa pessoa vai escolher? Porque dependendo do modo de escolha dela, eu estou no páreo ou não estou no páreo. Então, esse processo que tem conteúdos racionais, lógicos, mas tem conteúdos também emocionais, é a terceira etapa. É o que nós chamamos de levantamento de alternativas e decisão de uma das escolhas. Por exemplo, eu tenho critérios racionais, chamados critérios de corte. O que é isso? Preço. Eu posso ter como critério de escolha um preço máximo que eu posso pagar por alguma coisa. Então, comprar um imóvel eu não posso, é muito caro. Mas comprar um Jeep para sair na sexta-feira à tarde eu posso. Então, o imóvel já começou a cair fora. Eu posso ter critérios de tempo. Em quanto tempo eu disponho para resolver essa questão? Eu tenho que resolver logo ou eu tenho tempo ainda? O meu médico disse que eu preciso dar um jeito logo nesse negócio aí, porque eu estou estressado, já está pegando o coração, já está complicando um pouquinho. Tá bom, então eu estou um pouquinho mais apressado. Meu critério tempo pode eliminar algumas alternativas. Digamos que um imóvel vai ser construído ainda, vai demorar 2 anos. Não dá. O título do clube é imediato, eu compro, uma semana depois está tudo regularizado, eu posso começar a utilizar. O Jeep demora 2 meses, porque é importado, então eu vou pelo clube. Então são esses critérios que a gente chama de processo de escolha das alternativas. Lógico que características pessoais, aquelas que eu falei lá nos fatores anteriores, também podem estar aí presentes. Por exemplo, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que é apressada, que não gosta de ficar procurando muito. Tem gente que não gosta de ir de loja em loja, ficar procurando o preço, gosta de decidir logo. Alguns produtos serão preferidos do que outros. Então, essa é a terceira etapa do levantamento de alternativas. Então, a próxima etapa é o modo de compra. Agora que o consumidor já escolheu, chega aquele momento em que ele diz, bom, então agora eu vou comprar. Vai na loja, vai no local, vai encontrar o vendedor, seja qual for a forma de negociação, e eles vão se encontrar. Esse encontro é considerado por muitos profissionais, muitos autores, como sendo a etapa mais importante. Mas eu não quero que você pense assim, que tem uma etapa mais importante que as outras. Todas são muito importantes, mas, como eu te disse, alguns gerentes consideram que é nesse momento do encontro, aí a hora da verdade, como dizem alguns, que é quando o negócio realmente se realiza. Tá certo, lógico, é aí que a coisa se realiza mesmo. Nesse momento de compra, ocorrem alguns fatores, algumas variáveis precisam ser estudadas. Por exemplo, será que o consumidor conhece a coisa, o produto que ele está comprando? Ou será que é um produto que a gente diz que tem complexidade de compra? Por exemplo, se você vai comprar um equipamento de segurança, será que você entende de equipamento de segurança? Se você não entende, o vendedor tem que lhe dar informações suficientes para que você se sinta seguro na hora da compra. Muita gente deixa de comprar não porque não quer o produto, mas porque não sentiu segurança nas informações. Desconfiou, achou que não foi muito bem atendido, não é, pelo vendedor. A questão da simpatia já deve ter acontecido com você, por exemplo, de não simpatizar com alguém, não fui com a cara, como se diz na gíria. Não gostei dessa pessoa. E desiste da compra, não por motivos técnicos, mas sim porque você não simpatizou. Então, o momento do encontro ele tem algumas variáveis importantes de serem analisadas para que você determine se o negócio vai ser realizado ou não. Pode não ser realizado, pode acontecer da pessoa desistir ali na hora,
né? Tem gente que chega na hora do vamos ver, fala, eu vou pensar mais um pouquinho, se eu me dá mais um tempo, eu vou pensar mais um pouquinho. Esse pensar mais um pouquinho significa que há um problema ali, há uma resistência. E aqueles não, aqueles que seguem adiante acabam comprando o produto e vão para a próxima fase. A próxima fase, ou a próxima etapa, é o modo de uso e a satisfação do consumidor. Comprou? Comprei. Agora você vai usar. Da maneira como você usa e dos resultados obtidos no uso do produto, virá um dos pontos mais importantes em marketing, que é a satisfação. Será que o seu consumidor está satisfeito? E se ele não está satisfeito, e você precisa saber disso, qual é a origem da insatisfação? É no uso do produto? É nos resultados do uso do produto? Os resultados têm a ver com os objetivos. Qual era o objetivo do nosso caso lá? O meu objetivo era qualidade de vida. Bom, o que você acabou comprando? Eu acabei comprando um título de um clube. E agora, você conseguiu qualidade de vida? Mais ou menos, viu? Imagine assim que eu estou fazendo uma entrevista, né? Uma pesquisa. Mais ou menos, eu pego a estrada, pago pedágio, tem muito trânsito, o clube tem alguns problemas, então tem final de semana que eu me divirto, tem final de semana que eu me canso mais. O que ele está dizendo para você? Que o uso do produto não está trazendo toda a satisfação que ele esperava. Significa que alguma coisa você deve fazer. O trânsito talvez você não consiga resolver esse problema. Talvez, hein? Pode existir soluções. Mas se ele está dizendo que o clube, às vezes tem muita gente, às vezes a piscina está suja, você precisa tomar cuidado. Algo aí não está satisfazendo o seu consumidor. Muito bem. Veja então que nós temos 5 etapas básicas que podem se desenrolar num tempo longo. Compra de um título não é uma coisa que você realiza em uma hora. Você pesquisa, você vai no clube, você passa 2, 3 finais de semana, você negocia o preço, as condições, demora. Um vestido de noiva demora muito para se tomar uma decisão. A compra de um imóvel demora muito. Uma viagem de lua de mel são itens que demoram para serem decididos. Então, o modelo em etapas para esses negócios é mais interessante que o outro, que o modelo de tipologia. Já o modelo de tipologias, para negócios que se compra com mais frequência, é mais interessante. Então, veja, você tem aquele conjunto de fatores que nós falamos lá atrás, você junta esses fatores num modo de explicação, e esse modo de explicação pode ser o de tipologia ou de etapas. Nosso próximo assunto é o posicionamento. Posicionamento significa qual é a imagem? Qual é a imagem que o seu produto, a sua empresa, a sua marca vai ser obtida ou vai ser colocada na mente do consumidor? E esse posicionamento, ele pode ser muito reforçado ou desenvolvido pelo modelo em etapas. Por que isso? Porque você tem a chance de ficar muito tempo com o consumidor. Você que é o gerente, você que é o diretor, você que é o atendente, imagine, você vai ficar bastante tempo com o consumidor. Então você tem chance de ir mostrando as suas qualidades, as qualidades do produto, como a sua empresa funciona, e isso vai formando o posicionamento. Então, em negócios que se utiliza o modelo em etapas, o posicionamento é feito passo a passo pela empresa. Em negócios em que a compra é mais repetida, como no modelo de tipologia, o posicionamento é mais realizado com propagandas, por exemplo, com comunicações com o consumidor. Muito bem. O próximo assunto é: e os participantes de um processo de consumo? Eu falei até agora como se fosse uma única pessoa, mas não é assim. Na realidade, várias pessoas podem acabar participando de um processo de consumo. Você veja, eu falei para você, compra de um título, vestido de noiva, compra de um imóvel, não é uma pessoa que decide sozinha. Então nós dividimos, nós categorizamos
as várias pessoas que acabam entrando nesse processo de consumo. Por exemplo, você tem o iniciador. O iniciador pode ser uma pessoa que olha para você e fala: nossa, você está muito estressado. Você percebeu que você está nervoso, você está descontrolado? Você precisa resolver esse problema. Esse é o iniciador. Uma outra pessoa que às vezes não tem nada a ver com o seu consumo, mas é um colega, um amigo, alguém da família. Outra categoria, outra pessoa que entra nesse circuito é o chamado influenciador. O influenciador pode ser aquele seu amigo que você buscou informações. É aquela pessoa que você fala: escuta, me dá uma opinião, o que você acha? Você que conhece esse assunto, você que tem mais experiência, esse é o influenciador. Você já percebeu que às vezes algumas propagandas colocam pessoas que são consideradas técnicas num determinado assunto e elas falam para você: olha, eu entendo disso, então compre porque é bom. Ele é um influenciador, essa é uma técnica de comunicação. Um outro papel é o do decisor. O decisor pode ser o próprio consumidor, mas pode ser também uma outra pessoa junto. Por exemplo, na compra de um imóvel, dificilmente só o marido ou só a esposa decidem, ambos tomam uma decisão. Aliás, quanto a isso, no ramo imobiliário, que eu já fiz algumas pesquisas, muitas vezes a mulher é muito mais decisora do que o homem. É ela que acaba muitas vezes dizendo: não, esse sim, esse não. O outro papel é o do comprador. É aquele do momento do encontro, é aquele que vai colocar os últimos detalhes de pagamento, de prazos de entrega. Ele é o comprador, é o negociador no fundo. E o outro papel é o do usuário. O usuário é aquele que efetivamente vai usar o produto. Se eu sou pai de um garotão de 18 anos que entrou na faculdade, eu comprei um carro para ele, eu fui o comprador, mas ele é o usuário, ele é quem vai usar o veículo. Então, muitas vezes, eu como comprador preciso escutar o futuro usuário, que é o meu filho, para dizer: que carro você quer? Então, existe mais de uma pessoa que acaba participando desse processo. E eu, que vendo determinado produto, preciso saber quem entra, entra onde, fazendo o quê? A família entra, pessoas influentes, pessoas do trabalho, quem é que entra nesse circuito? Porque eu posso me dirigir a eles. Existem negócios que você não vende a coisa para o usuário, você vende a coisa para o influenciador. Você vende a coisa para o decisor. Você veja, no ramo farmacêutico, por exemplo, você não pode dizer para um consumidor: vá na farmácia e compre tal coisa. É o médico que manda ele comprar. Então eu me dirijo ao médico e não ao consumidor. Está entendendo? Muito bem. Vamos ao terceiro e último objetivo, então, que é a relação de toda essa teoria, desse conjunto de conhecimentos, com as ações. Agora que você conhece um pouco mais quais são os fatores que determinam o consumo, um dos modelos de compreensão, que é o modelo de etapas, e o outro modelo, que é o modelo de tipologia, vem a pergunta: bom, o que eu faço? Então, como que eu ajo? O que eu posso fazer ou para melhorar minhas vendas, para aumentar o nível de satisfação do meu consumidor, para fazer uma propaganda, para colocar um preço, para decidir se eu tenho que abrir mais pontos de venda ou menos pontos, se eu vendo pela internet ou não. Quer dizer, todas essas decisões vêm a partir desses conhecimentos que você desenvolve do consumidor. Primeira coisa que você tem que fazer, então, compreender os motivos, os fatores, aqueles todos que nós desenvolvemos. Segundo, esses fatores, esses motivos, estão criando quais necessidades, quais desejos. Enquanto você não souber onde o consumidor quer chegar, qual é o estado futuro que ele deseja dele, que são os desejos, né? O desejo é sempre assim: eu quero chegar em tal ponto. Enquanto você não conhece isso, você não sabe o que fazer, você está com pouca informação. Compreendendo todos os outros fatores, os chamados estímulos externos, que eu te falei, a cultura, a subcultura, os grupos de referência, e os estímulos internos, personalidade, né, as atitudes, o que é certo, o que é errado, você vai construindo uma compreensão cada vez mais detalhada para daí decidir
qual dos dois modelos que eu vou utilizar? Hein? Será que o tipologia é melhor? Ou será que o etapas é melhor? Ah, eu quero juntar os dois. Não é uma boa ideia. Eles são bem diferentes, eles se aplicam a negócios diferentes. Pense um pouquinho agora, por exemplo, se você está envolvido em algum negócio, qual dos dois seria o mais adequado? Sempre um dos dois parece mais interessante do que o outro, conforme o que você estudou ali anteriormente. Decidido o modelo, aí você pode tomar algumas decisões. Por exemplo, você está no negócio de investimentos, você trabalha num banco, você quer vender algum produto de banco. Bom, olha, o modelo de tipologia para negócios que se compram regularmente é mais interessante. Você quer vender uma poupança e que a pessoa faça os seus depósitos regularmente? Tipologia é mais interessante. Ah, não, mas eu estou em banco, mas eu trabalho com financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário não é uma coisa que a gente faz todo dia. É uma coisa que às vezes a gente faz uma vez só na vida. Então, o modelo em etapas é mais interessante. Só o fato de você estar num banco já não decide. É o negócio, a natureza do negócio é que acaba determinando qual dos dois modelos é o melhor. Muito bem. Com o modelo de tipologia, você consegue atingir muitas pessoas porque você usa aquele conceito de segmentos. Então, se você está num negócio que tem divisão de segmentos, é mais interessante, mais importante você usar a tipologia. Se você está num negócio em que o tempo, o atendimento, estar junto é o mais importante, então o modelo em etapas seria o mais interessante. Uma questão para você pensar um pouco. Nesse seu negócio aí que você está envolvido, qual dos dois modelos seria o mais interessante? E para você responder isso, você tem que pensar o seguinte: quais são os fatores que você está pegando lá atrás para tomar essa decisão? Essa é uma questão de reflexão que eu estou lançando para você. Uma última informação para você. Existem alguns links, algumas páginas da internet que são interessantes de serem visitadas. Uma delas, que é sobre segmentação, é do professor Veiga. O professor Veiga fez uma tradução de uma tipologia que é muito utilizada hoje em pesquisas de mercado. E, a partir dessas classificações, fica mais fácil para você usar as características que estão colocadas naquele grupo. Vale a pena uma visita nessa página. Um outro link interessante é de uma empresa, a SRI, que patenteou uma categoria que a gente chama VALs. VALs são as iniciais de valores, atitudes, L de life e S de style, estilo de vida. Então é interessante você entrar lá pelo seguinte: se você entrar nessa página, você pode fazer uma pesquisa, você vai responder uma pesquisa para ver o seu tipo. Então você tem um link lá escrito VALs Survey, né? Pesquisa VALs. Você entra lá, você responde, é em inglês, mas é muito simples, as frases são muito simples. Você vai respondendo, concordo, discordo. Aí no final você põe um e-mail e vai dar o seu tipo. É muito interessante como a gente lê o tipo e fala, nossa, sou eu mesmo. Um outro link interessante é sobre o Código de Defesa do Consumidor. Esse você encontra em muitos lugares, é fácil você encontrar, mas esse daqui, do Planalto, do governo, é um que tem o código completo, o código que está no Código Civil. Acho que vale a pena, é interessante. E um último para você é o site de biblioteca da USP, o Dédalus. O Dédalus é um lugar de busca em que você coloca uma expressão, digamos que você quer ver lá sobre vendas de automóveis para mulheres. Você coloca lá e vai te dar todo o conjunto de artigos que foram publicados. Você não vai ter a íntegra, mas você vai ter a indicação de onde encontrar aquilo, em qual biblioteca você pode encontrar. Pessoal, de minha parte era isso. Obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha aproveitado.
Qualquer dúvida, você pode entrar em contato pelo INEPAD, que nós estaremos à sua disposição. Obrigado. Professor, vista a aula, então como é que fica o tema comportamento do consumidor no contexto do Banco do Brasil? Por exemplo, para um gerente de administração do banco, como é que o tema comportamento do consumidor faz sentido para ele? E para o gerente de negócios? O que o banco faz com essas informações? Como é que isso transita dentro do Banco do Brasil? Pois não. Olha, Davi, amigos, o negócio bancário é um negócio muito interessante, né? Inclusive de muitas mudanças nos últimos anos. E o Banco do Brasil, pelo que a gente sabe, tem evoluído muito nessa questão de pesquisa e entendimento do consumidor. Eu penso o seguinte relativo à sua pergunta. O gerente de negócios é aquele que nós estávamos falando na aula, que é o linha de frente, é aquele que diretamente recolhe as informações e age sobre o consumidor. Então, esse gerente de negócios é aquele que deve tomar as decisões sobre que fatores vão ser analisados dentro do negócio que ele pretende desenvolver e com que modelo do comportamento do consumidor que vai ser aplicado. Porque veja, nos vários negócios do Banco do Brasil, alguns são negócios de compra repetitiva, são negócios que você precisa compreender os hábitos, aquilo que determina a frequência e a repetição do consumo. Então, por exemplo, aquela senhora simpática que vem lá fazer os seus depósitos em poupança, aquele senhor que quer movimentar sua conta, quer conversar com o gerente, mesmo que ele não tenha nada a decidir, aquela pessoa que está lá numa máquina, lá fora, tentando realizar suas operações e precisa, como mostram algumas pesquisas, de alguém que esteja ali presente. É interessante isso. Algumas pesquisas mostram que a automação é algo que pode ser desenvolvida, ótimo, mas a presença é muito importante. Então, o gerente de negócios é essa pessoa que consegue fazer esse intercâmbio. Ele é o representante mais ali à frente entre a empresa e o consumidor. É ele que dá o posicionamento da empresa, é ele que traz a imagem da empresa diante do consumidor. Ele, é claro, todas as outras pessoas que entram em contato direto. Ele que adquire o conhecimento. Ele adquire o conhecimento e ele age em função desse conhecimento que ele tem, né? Então, atender uma pessoa que está com problemas lá numa máquina é algo fundamental. Já o gerente administrativo, nós podemos dizer assim, não que ele não atenda os consumidores, mas ele está um pouquinho atrás, ele está um pouquinho mais numa retaguarda. A função dele seria mais estratégica. E aí, um assunto que a gente não desenvolveu mais longamente, que é a questão das estratégias dirigidas ao consumidor. Eu acredito que os bancos estão evoluindo de uma estratégia de massa, de atendimento padronizado, para estratégias de atendimento individualizado ou customizado. Isso é muito importante. Por exemplo, um financiamento agroindustrial. O sujeito vai lá na agência, vai lá na sua agência, no Banco do Brasil, e pede um financiamento para a agricultura. Esse é um atendimento particular, você tem que saber a história dessa pessoa, você tem que conhecer o que é que essa pessoa está buscando. Se você padronizar esse atendimento, o que vai acontecer? A pessoa vai se sentir um número ali, ela vai se sentir apenas mais um. Professor, e tudo bem, o senhor citou essa questão do cliente agroindustrial, que ele é de grande porte, ele é atendido de outra forma, segmentado de outro jeito. E essa questão, por exemplo, no micro, falando de uma agência, o cara que... o comportamento do consumidor quer ir lá comprar um plano de previdência. Então, mas olha, um plano de previdência também ele pode ser customizado, também é uma história individual. E olha, o Banco do Brasil é excelente nos seus programas, no seu software de análises individuais, né? Eu acho que talvez seja um dos melhores programas que existe aí do que eu já vi de outros programas. Em cada tela é possível você ter todas as informações dos consumidores. Então, eu quero um plano de previdência, eu entrei numa agência, entrei na sua agência.
né? E eu cheguei lá e falei, olha, eu quero um plano de previdência porque eu preciso. Se a atendente fala, ah, pois não, preencha essa ficha aqui, vamos ver os seus dados. Puxa vida, isso é um atendimento padronizado. Primeira pergunta, ah, pois não, aconteceu alguma coisa? Conta um pouquinho do senhor, quais são as suas preferências? Um pouquinho de humanidade, um pouquinho de atendimento pessoal é o suficiente para a pessoa se sentir valorizada. E eu acho que isso que o Banco do Brasil está conseguindo desenvolver, nos programas que eu já vi, desse atendimento personalizado. É fundamental alguém que entra numa agência, vai numa atendente que não conhece, essas pessoas não se conhecem, essa atendente puxa uma tela e fala, ah, senhor José, olha, o senhor outro dia esteve com tal problema, o senhor resolveu? Isso é fundamental. Sabe? Então eu penso assim, a gerência de negócios é essa linha de frente que vai dia a dia construindo a imagem da empresa. E o gerente administrativo é o que desenvolve a estratégia mais global da empresa. Muitas vezes até se apoiando em estratégias vindas da estratégia organizacional do banco. Da estratégia organizacional do banco, por exemplo, a divisão nas unidades de negócio que o Banco do Brasil tem, né? Mas se dentro desse raciocínio o consumidor ocupa um lugar central, essa eu acho que é a saída para o negócio banco. Perfeito. Ok?